Muitas vezes acredita-se que Deus é a causa de todas as coisas e, portanto, é visto como o Criador, sustentador e governante do universo. Frequentemente considerado incorpóreo e independente da criação material, enquanto o panteísmo sustenta que Deus é o próprio universo. Deus às vezes é visto como onibenevolente, enquanto o deísmo sustenta que ele não está envolvido com a humanidade, sendo separado da sua criação. Algumas tradições atribuem significado espiritual à manutenção de alguma forma de... As concepções de Deus variam consideravelmente. Muitos teólogos e filósofos notáveis desenvolveram argumentos a favor e contra a existência de Deus. O ateísmo rejeita a crença em qualquer divindade, enquanto o agnosticismo é a crença de que a existência de Deus é desconhecida ou incognoscível. Alguns teístas veem o conhecimento sobre Deus como derivado da fé. Deus é frequentemente concebido como a maior entidade existente. Muitas vezes acredita-se que Deus é a causa de todas as coisas, material, enquanto o panteísmo sustenta que Deus é o próprio universo. Deus às vezes é visto como onibenevolente, enquanto o deísmo sustenta que ele não está envolvido com a humanidade, sendo separado da sua criação. Algumas tradições atribuem significado espiritual à manutenção de alguma forma de relacionamento com Deus, muitas vezes envolvendo atos como adoração e oração, e o veem como a fonte de toda obrigação moral. Deus às vezes é descrito sem referência ao gênero, enquanto outros usam, dependendo do idioma e da tradição cultural, às vezes com diferentes nomes usados em referência aos seus vários atributos. A estela de mesa traz a referência mais antiga conhecida, 840 c, ao deus israelita Yahvé. O termo Deus tem origem no termo latino Deus, que significa divindade ou deidade. Os termos latinos Deus e Divus, assim como o grego igual divino, descendem do proto-indo-europeu *deivos igual brilhante, celeste, da natureza do ser ou da existência, e da teoria do valor, uma vez que algumas definições de Deus incluem perfeição. Argumentos ontológicos referem-se a qualquer argumento a favor da existência de Deus baseado em raciocínio a priori, sendo seus principais defensores Anselmo e René Descartes. Argumentos cosmológicos usam conceitos em torno da origem do universo para defender a existência de Deus. O argumento teleológico, também chamado de argumento da criação, usa a complexidade do universo estável com vida na Terra é ilusório, pois os humanos só são capazes de observar a pequena parte deste universo que conseguiu tornar possível tal observação, chamado de princípio antrópico, e assim não aprenderiam sobre, por exemplo, vida em outros planetas que não ocorreram devido a diferentes leis da física. Os não teístas argumentam que processos complexos que têm explicações naturais ainda a serem descobertas são referidos ao sobrenatural, fenômeno chamado de Deus das lacunas. Outros teístas, como John Henry Newman, o argumento da beleza afirma que este universo contém uma beleza especial e que não haveria nenhuma razão particular para isto em relação à neutralidade estética além de Deus. Este ponto de vista é contestado pela existência de feiura no universo e também pelo argumento de que a beleza não tem realidade objetiva e, portanto, o universo poderia ser visto como feio. O argumento da moralidade defende a existência de Deus dada a suposição da existência objetiva da moral. Embora proeminentes filósofos não teístas, como o ateu J. L. Mackie, concordassem que o argumento é válido, eles discordavam das suas premissas. David Hume argumentou que não há base para acreditar em verdades morais objetivas, enquanto o biólogo E. O. Wilson teorizou que os sentimentos de moralidade são um subproduto da seleção natural nos humanos e não existiriam independentemente da mente. O argumento da consciência, de forma semelhante ao argumento da moralidade, defende a existência de Deus dada a existência de uma consciência que informa sobre o mesmo contra os códigos morais prevalecentes. O filósofo John Locke, em vez disso, argumentou que a consciência é uma construção social e, portanto, poderia levar a contradições morais. O ateísmo é, num sentido amplo, a rejeição da crença na existência de divindades. O agnosticismo, por sua vez, é a visão de que os valores de verdade de certas afirmações, especialmente afirmações metafísicas e religiosas, como a existência de Deus, do divino ou... O teísmo geralmente sustenta que Deus existe objetivo e independentemente do pensamento humano e às vezes é usado para se referir a qualquer crença em Deus ou deuses. Alguns veem a existência de Deus como uma questão empírica. Richard Dawkins afirma que um universo com um Deus seria um tipo de universo completamente diferente de um universo sem um Deus,
e seria uma diferença científica. Carl Sagan argumentou que a doutrina de um Criador do universo era difícil de provar ou refutar e que a única descoberta científica concebível que poderia refutar a existência de um Criador, não necessariamente um Deus, seria a descoberta de que o universo é infinitamente antigo. Alguns teólogos, como Alistair McGrath, argumentam que a existência de Deus não é uma questão que possa ser respondida utilizando o método científico. O agnóstico Stephen Jay Gould argumentou que a ciência e a religião não estão em conflito e propôs uma abordagem que divide o mundo da filosofia no que chamou de magistérios não interferentes, onde questões do sobrenatural, como aquelas relacionadas à existência e natureza de Deus, são consideradas não empíricas e são o domínio próprio da teologia. Os métodos da ciência deveriam então ser usados para responder a qualquer questão empírica sobre o mundo natural, enquanto a teologia deveria ser usada para responder a questões sobre o sobrenatural e o valor moral. Nesta visão, a aparente falta de qualquer pegada empírica do magistério do sobrenatural nos eventos naturais torna a ciência o único ator no mundo natural. Stephen Hawking e o coautor afirmam em seu livro de 2010, The Grand Design, que é razoável perguntar quem ou o que criou o universo, mas se a resposta for Deus, então a questão seria meramente desviada para quem criou Deus. Ambos os autores afirmam, no entanto, que é possível responder a estas questões puramente dentro do domínio da ciência e sem invocar seres divinos. Uma divindade, ou Deus, com D minúsculo, refere-se a um ser sobrenatural. 40 O monoteísmo é a crença de que existe apenas. Comparar ou igualar outras entidades a Deus é visto como idolatria no monoteísmo e muitas vezes é algo fortemente condenado. O judaísmo é uma das tradições monoteístas mais antigas do mundo. O conceito mais fundamental do islamismo é Tawhid, que significa unidade ou singularidade. O primeiro pilar do Islã é um juramento que constitui a base da religião e que os não muçulmanos que desejam declarar que não há divindade exceto Deus